Você está caindo na narrativa da Globo. Você está caindo no conto do vigário. As pesquisas dos institutos favoráveis a eles mostram: seja firme, o Brasil está com você. É um mito de que isso vai reabilitar o Lula. Os números não mostram isso. Tenha ousadia. Esse consórcio do STF com o PT precisa ter fim. Eu ouvi o presidente Jair Bolsonaro dizer: eu não consigo governar por causa do STF. E agora eu ouço o Lula dizer publicamente: sem o STF, eu não governo. Não tivermos a atitude de defender a Constituição e zelar pelas nossas prerrogativas, este Congresso estará definitivamente fechado. Não seja frouxo, defenda o Legislativo, não permita que o Legislativo seja fechado, usurpado, porque amanhã não tem mais democracia constitucional nesse país. Já cruzaram a linha, já foram longe demais, vão esperar mais o quê? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Em carta aos Estados Unidos, o governo Lula manifesta indignação com tarifa. O país prevê impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias e pede diálogo. O governo brasileiro enviou uma carta aos Estados Unidos na qual expressa indignação com o anúncio da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. No documento divulgado nesta quarta-feira, a gestão Lula avalia que a imposição da taxa impactará negativamente as economias brasileiras e estadunidense, pondo em risco a parceria histórica entre os dois países. A carta tem a assinatura do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro de Relações Exteriores Mauro Vieira. Nela, o governo brasileiro afirma que vem dialogando com o país norte-americano em busca de um aprimoramento do comércio bilateral e ressalta que o Brasil possui déficit comercial com os Estados Unidos, não o contrário. Segundo o republicano, um dos motivos para a alta tarifa é a insatisfação de medidas do Supremo Tribunal Federal que, segundo os Estados Unidos, censuram usuários de redes sociais norte-americanas, além da condução de processos judiciais no Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Donald Trump, está em vigor uma caça às bruxas contra a direita brasileira, que deve ser encerrada imediatamente. O jornalista Paulo Figueiredo e o deputado Eduardo Bolsonaro comentaram sobre as tarifas de Trump nesta quarta-feira. Veja o vídeo. Aí, ó. Pressão. Boa, Brunão. Pressão tem que aumentar. A pressão vai aumentando com o passar do tempo e no meio do caminho alguém sugere um acordo caracu. Aí você não chega no objetivo. Foram muitos, né? Ontem, meia-noite, a gente estava recebendo a ligação de acordo caracu. Mas a sua postura sempre foi: não vai haver acordo caracu, não é isso que nós queremos, não era desta forma que nós queríamos, mas o presidente Trump quis que fosse assim e não vai haver acordo caracu. Não adianta nos procurar com acordo caracu. Agora é o momento de segurarmos firme e seguimos na direção adiante. Do outro lado, essa foi uma postura. E a gente não tem nem opção, né? Aí, imaginemos aqui que fomos aceitar e falar o seguinte: ó, vamos então trazer aí... Se você fosse fazer o acordo redução de tarifa ou postergação, qualquer coisa que seja, confiando que o STF vá fazer uma medida que vá satisfazer alguns dos pontos da carta do Trump. Confiança de que no futuro será tomada alguma atitude. Coisa que não vai acontecer, né? Porque o STF, não é STF, principalmente o Moraes, ele não respeita qualquer iniciativa nesse sentido, já foram várias tentativas, mas, ainda que tivéssemos essa possibilidade, ela esbarra numa coisa chamada presidente Trump. Eu nunca vi o presidente Trump recuar, e ele é especialista em estressar a relação para depois sentar uma mesa de negociação. Então, eu acho que o presidente Trump ele tem um by the book, ele está seguindo uma linha de raciocínio que faz muito sentido na cabeça dele, e provavelmente é o certo a ser feito, porque ele é a vida inteira sentando em mesas de negócio e buscando aquele acordo mais proveitoso, segundo o entendimento e a visão de mundo dele. Então, somente trazer para nós o pedido para redução de tarifa ou postergação da tarifa, etc., isso é inócuo, não depende mais da nossa vontade, né, Paulo? E nós nem, eu não quero entrar aqui de novo nos detalhes da reunião, mas nós nem aventamos essa possibilidade. Sim. Nem aventamos porque nós entendemos que o primeiro passo tem que partir do governo brasileiro, tem que partir das autoridades brasileiras que passa pela questão da anistia. Se vier uma delegação do Brasil para cá, vai ser essa a mesma resposta, creio, não? Vai ser absolutamente essa a resposta, isso ficou claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa foi uma postura inabalável de nós vamos seguir adiante, nós vamos continuar firmes, nós vamos continuar com sangue, suor e lágrima, você sofrendo as consequências
como disse, acho que o Estadão deturpou um pouco o que você disse, mas disposto a abrir mão do seu mandato, inclusive, disposto a abrir mão da sua convivência com a família, eu disposto a continuar sofrendo as consequências, sendo processado, sendo condenado, o que quer que seja. Nós estamos dispostos a arcar com as consequências, e esse foi um discurso. Do outro lado, teve um outro discurso, que foi o discurso do acordo Caracu, e o discurso do desespero, do meu Deus do céu, o Lula agora ferrou, o Lula é presidente. Vieram os dados objetivos. E aí o que aconteceu? Só parece, que a oposição ficou um pouco Abalada. precipitada. O que eu quero dizer com isso? A oposição que você diz, nós aí, PL, Bolsonaro... Vocês. Aham. Vou me excluir aqui da oposição, mas você não. Você realmente teve uma postura inabalável. Mas muita gente entrou no modo pânico, achando que agora era a reabilitação do PT. Vieram os dados e eu fiquei muito impressionado com uma pesquisa, primeiro, que saiu da Atlas Intel. A Atlas, lembrando, né, que foi um instituto que acertou, inclusive, com maior precisão a eleição americana. Impressionante o trabalho que eles fizeram. A pesquisa da Atlas Intel mostrou que 38% dos brasileiros apoiaram tarifas. E eu confesso que, quando eu vi esse número, né, 4 em cada 10 brasileiros estão apoiando tarifas contra o próprio país. Eu fiquei absolutamente perplexo. Porque eu imaginei que fosse 1 em cada 10 brasileiros que tivesse a dimensão. Mas 4 em cada 10 brasileiros, e eu me atrevo a dizer que são as pessoas que mais estão prestando atenção na situação, tiveram a maturidade. A que você atribui? A maturidade. A maturidade do povo brasileiro que entendeu essa sua postura. Porque esses 4 em cada 10 brasileiros, lembrem-se, devem ser 80% dos eleitores da direita. 4 em cada 10 brasileiros. Se metade dos brasileiros são eleitores da direita, 4 em cada 10 brasileiros, que os do PT que não acharam a tarifa boa. Tá melhor que a Dilma nesse cálculo, hein? Pô, eu estudei um pouco mais de economia. Se 4 em cada 10, né, se 50%, digamos, dos eleitores do Brasil são para a direita e 50% para a esquerda, grosso modo, tá? Arredondando. É isso aí. 4 em cada 10 significa que 80% dos eleitores da direita, porque os eleitores do Lula não vão achar a tarifa boa. Sim. 80% dos eleitores da direita acharam a tarifa uma coisa boa. Ou seja, a população, na sua maioria do seu eleitorado, entendeu com uma maturidade absolutamente avassaladora. Então não faz sentido um deputado de direita ficar constrangido em defender o posicionamento que a gente está defendendo. Não tem, porque o eleitorado defendeu o posicionamento. Eu diria que se eu tivesse 80% dos deputados e senadores de oposição com a maturidade que 80% do eleitorado deles tiveram, eu ficaria absolutamente satisfeito. Mas não. Nós tivemos 80% dos deputados e senadores envergonhados em assumir uma postura que foi a postura do eleitorado. Essa foi a primeira pesquisa. Daí veio uma outra pesquisa que... Detalhou mais, né? Não, essa outra pesquisa, eu vou pedir para o Bruno colocar aí na tela, a pesquisa da Quest. E lembrando, Quest é um instituto oficial da Globo News, é um instituto que não é um instituto favorável a gente. Então veio a pesquisa da Quest e mostrou que... Você tem aí, Bruno, para colocar para a gente? A pesquisa que eu estou querendo botar, o gráfico que eu estou querendo botar... Não é esse não, é o da Quest, é o gráfico geral. É o gráfico geral. Esse aí. Esse gráfico é impressionante. Primeiro que toda essa maluquice, todo esse desespero, com toda a Globo News, o dia inteiro, 24 horas, com o Jornal Nacional abrindo, dizendo que você é maluco, que você que está ferrando o Brasil, etc, etc. Tudo isso, toda essa propaganda positiva e mais robôs do PT, mais 500 mil, eu quero que bote a notícia daqui a pouco no ar, eu vou falar sobre isso, mas 500 mil de reais praticamente em impulsionamento. Os 2 maiores impulsionadores da Meta, do Facebook, né? Meta, Facebook e Instagram, foram o governo e o PT, os 2 maiores, que mais compraram anúncio. Depois que tem gabinete de ódio, somos nós, né? Exato. Posto isso, aí você vai imaginar, não, peraí, o que aconteceu foi que a aprovação do Lula disparou no Brasil inteiro e a reprovação desabou. É isso que querem vender, né? Era esse o medo da oposição. Era esse o medo dos deputados da oposição que discordaram da sua visão e da nota conjunta que nós fizemos. No final das contas, a aprovação do Lula subiu, eu nem diria subiu, porque está praticamente dentro da margem de erro, oscilou 3 pontos para cima. 3. Estou vendo aqui o gráfico também. 3. Aí quando você olha, isso é que é impressionante. Quando você olha o dado, que é esse gráfico que vocês estão vendo na tela, pelo Brasil por regiões. Eu vou começar pela região Nordeste, que é a primeira aí do gráfico. No Nordeste,
A reprovação do Lula ficou idêntica. A reprovação manteve. E a aprovação oscilou um ponto para baixo. Para baixo. Quando você vai para o Sul, vou pular o Sudeste aqui. Sul, a aprovação caiu um ponto, oscilou um ponto para baixo, e a reprovação um ponto para baixo. Estatisticamente, é zero. Não faz diferença. Não existe pesquisa com esse grau de precisão. No Norte e no Centro-Oeste, eu estava dizendo ao deputado Gustavo Gayer hoje, brincando com ele, que ele é do Centro-Oeste, futuro senador, se o Alexandre deixar, dizendo que a aprovação caiu 2 pontos e a reprovação permaneceu idêntica. Ou seja, em todas as regiões do Brasil, exceto o Sudeste, eu vou chegar no Sudeste, em todas as regiões do Brasil, esse medo, esse pavor de que as tarifas iam destruir, essa análise do pessoal da Faria Lima, isso é no momento zero. Teve impacto nenhum com toda, volto a dizer, com toda a Globo, com toda a imprensa, com toda a Globo News 24 horas por dia e com 500 mil de impulsionamento nas redes sociais. Onde houve a mudança? Uma inversão de aprovação e reprovação. No Sudeste. No Sudeste, lugar do governador Tarcísio, a gente até falou, olha, talvez a sua percepção esteja enviesada, porque a gente olha o Brasil de fora e você está aí lidando com o Sudeste. No Sudeste houve, de fato, uma mudança acentuada. Por quê? A aprovação do Lula subiu 8 pontos e a reprovação, em contrapartida, desceu 8 pontos. Mas ainda assim, a aprovação do Lula no Sudeste ainda é 40%, e a reprovação 56%, ou seja, ainda tem um net, né, um saldo de reprovação de 16 pontos. Também. 16 pontos. Então, essa falácia, eu quero dizer isso, você, deputado da oposição, você está caindo na narrativa da Globo. Você está caindo no conto do vigário. As pesquisas dos institutos favoráveis a eles mostram, seja firme, o Brasil está com você. É um mito de que isso vai reabilitar o Lula. Os números não mostram isso. Tenha ousadia. Who dares wins, né? Quem ousa, vence. A sorte favorece o audaz. Nós não estaríamos aqui se a gente ouvisse Rede Globo. Nós não teríamos chegado a esse ponto, feito algo que nenhum país conseguiu fazer na defesa da sua liberdade. Olha, são mais de 200 países batendo na porta do Trump. Nós ontem chegamos na reunião e as pessoas falaram, o que vocês fizeram aqui em Washington foi inacreditável. Isso foi demais, isso foi demais. E Alexandre de Moraes passa por cima do Congresso, atende o governo Lula e mantém a alta do IOF. O deputado federal Marcel Van Hatten soltou o verbo na tribuna da Câmara. Veja o vídeo. Para dizer a Vossa Excelência, deputado Hugo Mota, que eu me solidarizo à sua posição de presidente e me solidarizo com todos os deputados desta casa pelo ataque institucional que a Câmara dos Deputados e o Senado da República acabam de sofrer por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A Globo já deu a notícia. Acabo de ver que outros meios de comunicação também publicam a decisão de Alexandre de Moraes. Mas a casa ainda não foi intimada da decisão de um ministro que se acha um imperador. Pois agora anula a decisão do Congresso Nacional, Câmara e Senado, a respeito do IOF e restabelece aquilo que o governo Lula tinha definido, extrapolando o seu poder de regulamentar. Senhor presidente, deputado Hugo Mota, isso aqui é gravíssimo. É um dia em que este parlamento, se não foi fechado por decisão de Alexandre de Moraes, é porque Vossa Excelência vai tomar a atitude à altura do que espera o povo brasileiro. Não existe, senhor presidente, na Constituição um poder moderador que dê ao ministro Alexandre de Moraes, de forma monocrática, o poder de fazer aquilo que Dom Pedro I ou II podiam na Constituição de 1824. Nós estamos na Constituição de 1988. E sob a Constituição de 1988, pelo menos enquanto não for revogada por uma nova Constituinte, mas parece que está sendo pelo Supremo Tribunal Federal, aliás, está já há bastante tempo. Mas de acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 49, inciso 5º,
É da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Vossa Excelência, deputado Hugo Mota, muito bem fez, aliás, mais uma vez, parabéns, ao não ter ido participar de uma audiência de conciliação que não existe, segundo a Constituição da República. Tampouco Davi Alcolumbre se fez presente. Ainda assim, debochando da decisão de Vossas Excelências, Alexandre de Moraes divulga uma decisão à imprensa antes da casa ser intimada que agride e ataca o poder legislativo e a democracia brasileira. Senhor presidente, o mesmo artigo 49 diz o seguinte: é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 11, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. É passada a hora, senhor presidente, de uma atitude do Congresso Nacional em defesa deste livrinho, que é muito mais do que um livrinho, é a Bíblia da República. Senhor presidente, deputado Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, senhor presidente Davi Alcolumbre, do Congresso Nacional, esse consórcio do STF com o PT precisa ter fim. Eu ouvi o presidente Jair Bolsonaro dizer: eu não consigo governar por causa do STF. E agora eu ouço o Lula dizer publicamente: sem o STF eu não governo. Senhor presidente, deputado Hugo Mota, isso precisa acabar. É o poder legislativo, o fiel representante do povo brasileiro. E se dessa vez não tivermos a atitude de defender a Constituição e zelar pelas nossas prerrogativas, este Congresso estará definitivamente fechado. Senhor presidente, elogio mais uma vez sua postura de não ter ido à famigerada audiência de conciliação. E agora esperamos de Vossa Excelência e de Davi Alcolumbre a postura de representantes do povo e do Poder Legislativo. CPI de abuso de autoridade já aqui na Câmara dos Deputados. Impeachment de ministro do STF já no Senado da República. É preciso recolocar o STF no seu devido lugar. E o seu devido lugar é dentro da Constituição, não fora dela, senhor Alexandre de Moraes. E novamente, Trump sai em defesa de Jair Bolsonaro em frente a câmeras do mundo todo. Vejam o vídeo. Falando ainda, claro, sobre o tarifaço e a relação Brasil-Estados Unidos, durante uma coletiva na Casa Branca, Donald Trump voltou a criticar o tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o que estão fazendo com ele é vergonhoso. A declaração ocorreu enquanto o presidente americano anunciava tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros e mencionava a abertura de investigações comerciais contra o Brasil, em resposta a políticas econômicas que considera desleais. Trump sugeriu que o atual governo brasileiro está promovendo perseguição política, o que se encaixa no contexto da suposta trama golpista usada como argumento para criminalizar adversários. And the letter says that you'll pay 30%, 35%, 25%, 20%, in one case 50%, Brazil, and because what they're doing to their former president is disgraceful. I know the former president, he fought like hell for the people of Brazil, that I can tell you. And I believe he's an honest man. I think what they're doing to him is terrible. So, yeah, we have some pretty good deals to announce, but every time we send out a letter, that's an O Trump também afirmou que sempre que os Estados Unidos enviam uma carta com imposição tarifária, isso já constitui um acordo, deixando então claro que as novas sanções, penalidades, têm ligação direta com a situação de Jair Bolsonaro, Silvio, que isso, aliás, é algo que a gente tem discutido aí desde a última quarta-feira, né? O que teria motivado aquela fatídica carta publicada pelo presidente americano Donald Trump, que teria impulsionado Trump a chegar a tarifas de 50% contra o Brasil, a maior entre aquelas 22 países que receberam cartas aí ao longo dos últimos dias. Paula, vou retomar o ponto do remédio amargo. É evidente que para o setor produtivo um tarifaço não é bom. Os Estados Unidos, por exemplo, importaram 2 bilhões de dólares em café, sobretudo na região de Minas Gerais, suco de laranja, ferro, entre outros produtos. Carne não é bom, mas a gente tem de entender o ponto político. Como eu falei agora há pouco, eu penso que
Trata-se de um cardápio, de um guarda-chuva. Há uma série de fatores. E um desses fatores, para além da questão que falávamos há pouco sobre BRICS, falávamos sobre o alinhamento ao eixo Rússia, China e por aí vai, também o alinhamento político, porque Donald Trump teve o seu 8 de janeiro. Ele sabe o que é viver uma pressão política por conta do 6 de janeiro, que foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos algum tempo antes do 8 de janeiro no Brasil, anos antes. Ele sabe o que é ser submetido a uma farsa. O golpe do 8 de janeiro nunca existiu, aquele vandalismo que terminou daquela forma que ninguém gostaria, como a gente sempre fala, com todas as ressalvas necessárias há mais de 2 anos e meio. Né? Há 2 anos e meio nós estamos falando isso. Esse golpe não existiu, ninguém mais acredita, não deu certo. A tese do golpe aqui no Brasil, tal cá como lá, não deu certo. Portanto, ele sabe a perseguição implacável que o presidente Jair Bolsonaro está sofrendo há muito tempo e entende que o Brasil é um hub importante. O Brasil tem uma dimensão, a dimensão continental, a densidade populacional, a questão fronteiriça com alguns países, que inclusive do ponto de vista até de narco-estados que estão ao nosso redor, para que o Brasil não se torne um narco-estado. Não é interessante ter outra Venezuela, como dizia há pouco. A questão portuária do Brasil na costa atlântica, o Brasil como um país que alimenta o mundo, que fornece comida para o planeta inteiro, capaz de... O Brasil é uma potência, o nosso agronegócio ele não é só um vetor econômico nacional. O mundo precisa do que o Brasil produz, fora as riquezas minerais e reservas e por aí vai. Então o Donald Trump está observando tudo isso e faz a seguinte conta, está nascendo ali uma Venezuela. Há uma escalada totalitária, arbitrária, autoritária, e ela tem nomes e sobrenomes. O Lula da Silva, que governa o país, ele vai embora já, porque o Brasil, o governo do PT é um paciente na UTI que o corpo já morreu. Pode até dar um remédio, refrescar uma manchete, produzir uma pesquisa aqui, uma cortina de fumaça ali para dizer que o governo ganhou fôlego, saiu das cordas, como dizem os comentaristas da Globo News. Você pode até inventar tudo isso daí, mas o brasileiro não é bobo. O brasileiro sabe o que está acontecendo. Nossa economia em declínio, num desfiladeiro, o presidente da República não governa, quem governa é a Janja e o ministro Alexandre de Moraes. Vejam, vocês acabaram de noticiar e o Caute trouxe todo o aspecto, a leitura técnica em relação ao aumento de imposto, o IOF, operações financeiras. Nós estamos falando de um ministro do Supremo que decide usurpar prerrogativas do Legislativo. É um ultraje ao Legislativo que a gente acaba de assistir. Portanto, o Donald Trump sabe o que está acontecendo no Brasil. E não é interessante para os Estados Unidos ter o Brasil, a potência, a ex-potência, a potência promissora, Brasil, aliada ao eixo anti-ocidente. Não é interessante. E isso se deve ao PT e ao ministro Alexandre de Moraes, que governa o Brasil com a sua caneta. Não à toa acabou de decidir o que decidiu sobre impostos. Onde é que está escrito na nossa Constituição que o Supremo Tribunal Federal é vara de família? Que o Supremo Tribunal Federal é vara de conciliação? Até poderia, do ponto de vista de contencioso, eventualmente, mas não para decidir sobre uma prerrogativa do Congresso. O Congresso não pode mais legislar? Então, fecha a porta do Congresso, 383 deputados que não valem nada. O voto deles não vale nada. Hugo Mota não sabe nem quem trabalha no gabinete dele. Se soubesse, não teria funcionário fantasma. Davi Alcolumbre não representa o Congresso Nacional. Davi Alcolumbre é qualquer nota. Do contrário, nesta hora, já estaria à frente de uma câmera, já que gosta tanto de aparecer, não do lado do Geraldo Alckmin, mas estaria do lado do Congresso Nacional, do lado da Câmara dos Deputados, porque ele preside o Congresso, é senador, mas, consequentemente, presidente do Legislativo, a caixa de ressonância da sociedade. Vá falar em nome do eleitor, vá dizer ao ministro Alexandre de Moraes que ele não pode passar por cima do Legislativo, porque o artigo 2º da Constituição é muito claro sobre separação de poderes. Os poderes são independentes. Não seja frouxo, defenda o Legislativo, não permita que o Legislativo seja fechado, usurpado, porque amanhã não tem mais democracia constitucional nesse país. Já cruzaram a linha, já foram longe demais. Vão esperar mais o quê?